Gravando. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vocês que estão participando conosco hoje neste estudo do livro Exerce-se em Piedade. Estamos fazendo uma caminhada sobre assuntos ligados com o desenvolvimento de caráter cristão. Desenvolvendo até um caráter que reflete cada vez mais o caráter do nosso Salvador. E hoje estamos falando sobre o assunto de santidade, assumindo cada vez mais os valores, conduto, que reflete a pureza do nosso próprio Deus e do seu Filho, Cristo Jesus, que é tanto nosso Salvador, porque ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, em termos de perfeição, mas também ele é nosso modelo. Primeiro, nosso Salvador. Mas depois de ser salvo, nosso alvo é de tornar-se cada vez mais Cristo Jesus aqui neste mundo, até chegar um dia em que nós recebermos a nossa salvação na sua plenitude lá na presença do Senhor. Para nos dirigir nesta conversa de hoje sobre um assunto tão importante para nosso crescimento na vida cristã, é nosso pastor Francimário. Eu vou passar a palavra para ele neste momento, pedindo para ele fazer uma breve introdução à sua pessoa e os outros que estão participando neste estudo de hoje. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz. Bom dia a todos, meus irmãos. Que bênção podermos estar juntos nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus. Certamente será um tempo precioso na presença do Senhor. Eu sou o pastor Francimário, pastoreio a Igreja Batista Manancial, no município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. E sou casado com a Juliana e somos pais da Heloíse e da Alice. É um privilégio poder servir ao Senhor nessa região do nosso país. Eu vou pedir que por esta ordem os pastores se apresentem. Primeiramente o pastor Roberval, depois o pastor José Henrique e depois o pastor Francisco Pontes. À vontade. Amém. Eu sou o pastor Roberval. Mais uma vez é uma alegria enorme estar com vocês aqui. Eu estou em São Bernardo do Campo, né? Eu resido lá, mas hoje estou em Mogi-mirim, passando uns dias aqui. Sou o esposo, né, da Solange, há 25 anos. Tenho aí 3 filhas, uma no Senhor. Aí tenho a Júlia comigo, de 12 anos, e a Raquel, de 9 anos. Pastorei a igreja Betel, em São Bernardo do Campo. E é isso daí. E é uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez. Amém. Bom dia a todos, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui também com vocês, todas as quintas-feiras, né? Tenho aprendido bastante aqui nesse grupo. Eu sou o pastor José Henrique, pastoreio a comunidade cristã Rocha Eterna, Parque Bristo, aqui na zona sul de São Paulo. Eu sou casado com Miriam e tenho também 3 filhos. Tenho a Beatriz, de 22 anos, o Daniel, de 12, e o Samuel, de 9 anos. Bom dia a todos. Eu sou o pastor Francisco Pontes e resido atualmente na cidade de em Juazeiro do Norte, Ceará. Estou auxiliando o pastor Francimário aqui na congregação Pão da Vida e sou casado há 28 anos com a irmã Maria da Penha. Temos 2 filhos, Marcos e Holanda, e estamos servindo ao Senhor já há muito tempo. Já estivemos no sertão do Ceará, estamos no sertão do Ceará, né? Já estive também no sertão do Piauí, e é uma alegria, mais uma vez, participar de um estudo tão edificante e esclarecedor para as nossas vidas. Obrigado, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, pastor Roberval, pastor José Henrique, pastor Francisco Pontes.
pastor Mark Johnson. É alegria podermos, meus irmãos, estar juntos nesta manhã para considerar aquilo que a palavra de Deus nos ensina e, com certeza, aplicar esta verdade aos nossos corações. Falaremos hoje sobre santidade, né? E o que é santidade? Nós temos aí um assunto que parece-me que tem sido esquecido em muitos púlpitos, são mensagens que têm sido deixadas de pregar, mas hoje nós estamos resgatando aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, santidade é viver uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. Eu criei minha própria definição de santidade. Santidade é andar em conformidade com a palavra de Deus. Então, isso é viver em santidade. E nesse momento, eu quero dirigir a minha primeira pergunta ao pastor Roberval. Pastor Roberval, dentro dessa temática santidade e considerando 1 João, capítulo 1, versículo 5, né, onde nós temos ali uma alusão muito clara sobre a santidade de Deus, falando que Deus é luz, também mostra nesse capítulo 1 de 1 João, versículo 5, a perfeição impecável do caráter de Deus. Então, considerando essa passagem de 1 João, capítulo 1, versículo 5, junto com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, e 1 João, capítulo 2, versículo 1, o Senhor pode descrever quais são as suas impressões sobre a santidade de Deus e também a santidade que Ele espera de nós. E aí, claro, o Senhor pode incluir a sua resposta pessoal a essa expectativa de santidade que Deus tem por seus filhos. Então, por favor, pastor Roberval, fique à vontade para considerar essa primeira questão do nosso guia de estudo. Ok. Vamos fazer a leitura desses textos, né? 1 João, capítulo 1, versículo 5, ele chama a atenção para a palavra luz, né? O texto diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Refere-se à santidade de Deus, a palavra luz, né, se refere à santidade de Deus, à perfeição impecável de seu caráter. E aí, considere 1 João 1,5, fazendo um paralelo com 1 Pedro 1, 15 e 16. Eu quero ler 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esses textos nos chamam a atenção para uma coisa que eu sempre repito, faz parte, mexe comigo e eu repito muito, sobre, você falou aí sobre a definição de santidade. Acho que nesse momento, se eu tivesse que falar isso, seria espelhar para espalhar a glória de Deus, né? É você se espelhar para espalhar a glória de Deus. Essa carta de João, capítulo 1, ele vai falando, logo no comecinho, João diz assim: o que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. O Deus que se fez presente, o Deus que se revelou, a mensagem de Deus virou gente e habitou entre nós, né? Então nos chama a atenção para uma vida que espelha Deus, que manifesta Deus, que é visível. Então ele fala de, vamos pensar assim, um evangelho que você vê, um evangelho que você ouve, um evangelho que você apalpa. Algo que se torna muito visível. Então a santidade aqui é essa luz onde não há nenhum tipo de trevas. Pensamos luz, tudo aquilo que reflete Deus, seu caráter, sua santidade, retidão, bondade,
onde não há nada obscuro, onde não há nada, tudo vem à luz. Tudo vem à luz. E aí ele nos chama a atenção para andar nessa luz sem nenhuma treva, sem nenhuma escuridão. E aí, Deus sendo luz, então tudo aquilo que se opõe a Deus, a sua vontade, ao seu caráter, trevas, escuridão, né? Tudo aquilo que está escondido. Deus é um Deus que se revela, que se deixa ser tocado, visto, ouvido. E nesse paralelo com 1 Pedro 15, 16, me chama a atenção também, onde ele fala, pelo contrário, assim como é santo vosso Pai, né, aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Então ele nos chama ao que a palavra de Deus nos convida a sermos imagem e semelhança. Assim como ele é, devemos ser. Paulo fala, sejam meus imitadores, depois ele, sejam imitadores de Deus, é ser como ele é. Então, assim como é santo, aquele que o chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem, aqui no caráter, na motivação, na santidade. E esse é o grande alvo de Deus, eu penso, desde o Gênesis, lá, a palavra que o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, cremos que Deus está esculpindo em nós a imagem de Cristo. Isso é santidade, é imitar, é ser como Ele é. Então, Ele diz, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele nos fala aqui, filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Vamos pensar na martiologia, né, para que vocês não errem o alvo. O alvo é imitar Cristo, o alvo é a santidade. Então, pela palavra, se vocês firmarem o coração e a vida naquilo que está escrito, vocês não errarão. Claro que aqui não está dizendo assim, vocês não vão pecar, porque o próprio João, ele diz, se dissermos que não pecamos, a palavra de Deus não está em nós, e não há verdade em nós, né? Mas ele está falando aqui, eu penso, daquele pecado voluntário, daquela vida onde falta integridade. O pecado deve ser um acidente de percurso, algo horrível que devemos nos livrar rapidamente, fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, examine-se o homem a si mesmo. Então ele diz, olha, não pequem. O salmista diz, guardo no coração a tua palavra ou escondi, né? Para não pecar contra ti. Então, ele nos chama a atenção para o que está escrito, a escritura, para não pecar. Mas se pecar, tem um advogado, né? O pecado não é o fim. Existe já uma solução de Cristo. A solução de Deus é Cristo. Para o pecado, contra o pecado, nos livrou da condenação, da presença, vai nos livrar da presença, mas da condenação e do poder. E o A.W. Pink, ele fala sobre livrar-se do desejo, que é algo terrível, né? Nos livrar do desejo diariamente. Então, as minhas impressões da santidade de Deus é dessa retidão, dessa pureza, e é exatamente o que Ele espera de nós, né? Ser como Ele é, imitá-lo. E o interessante é que aquilo que o próprio Deus pede de nós, que Ele exige de nós, Ele mesmo proporciona. Ele mesmo nos dá a condição. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não há santidade numa natureza caída. Ainda que recebemos a nova natureza, porém, tendo recebido essa nova natureza, há um conflito entre a velha e a nova. E aí onde nós precisamos desesperadamente de Cristo, e é esse o milagre que Ele opera em nós, essa santidade, de aplicar em nós a natureza dEle, de nos capacitar a viver nisso. E essa é a minha resposta pessoal, né, dessa expectativa da santidade de Deus, é aquela de Pedro, que ele olha e fala assim, Senhor, afasta-te de mim. Não dá, né? Mas quando ele tem essa é a nossa reação que devemos ter todos. Olha, sem Cristo não dá, não há possibilidade. Então, a graça de Deus, ao mesmo tempo que ela nos humilha, mostrando quem nós somos, ela nos exalta, mostrando quem é Deus. Que há um socorro nele, que há uma solução e de que a causa foi resolvida para a glória de Deus.
bom? Alguém disse também, eu não lembro se foi o Spurgeon, que disse assim, que a santidade é o lado visível da salvação. Uma coisa assim. Muito bem, pastor Roberval. Estamos juntos aí e eu concordo, viu? A santidade é o lado visível de um homem e de uma mulher que anda com o Senhor, né? Inclusive, lá em 1 João capítulo 2, se nós dissemos que estamos nele, nós devemos andar como ele andou, né? Então agora, pastor José Henrique, por gentileza, pastor José Henrique, vamos para a nossa segunda pergunta do nosso guia de estudo, onde o pastor poderá ler Efésios 4, do versículo 17 ao 24, e depois da leitura, pastor José Henrique, descreva o ambiente moral em que esses cristãos gentios viviam antes de aceitar Cristo Jesus e depois de aceitar Jesus Cristo. E aí, claro, o irmão vai poder descrever, segundo Paulo, qual é a expectativa de Deus em relação à santidade e qual seria uma aplicação prática dessa verdade à sua vida, pastor José Henrique, hoje. Então, por favor, fique à vontade aí para considerar essa pergunta. Amém, pastor Francimário. Eu vou ler a passagem aqui que fala: digo-vos isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E o contexto imediato aqui vai falar: pelo que deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, considerando essa passagem aqui, pastores, o que a gente vê é o apóstolo Paulo mostrando a vida do ímpio em contraste, né, com a vida de uma pessoa santa, uma pessoa que anda em santidade. E aqui ele vai mostrar que outrora também nós andávamos assim, né? Se a gente olhar para a nossa vida, outrora nós andávamos também na dissolução, em dissolução, né? Pecando contra o Senhor. Mas aqui o versículo 24, ele vai falar para que sejamos revestidos, vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui tem dois aspectos, né, que são atributos divinos, que é a justiça e a santidade. Nós devemos andar conforme essa justiça. Uma vez que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus, né? Aquele que mentia não deve estar mentindo mais, aquele que trapaceava não fazer mais. E esse é o novo homem, né? E quando ele fala se revistais, é como se cada dia eu colocasse essa roupa, essa roupagem de santidade, né? Pedisse a capacitação do Espírito Santo para que eu venha me revestir diariamente, né? Se veste e se reveste. Não é uma coisa que eu coloco hoje e falo, bom, agora eu estou tranquilo, né? Que é como o pastor Mark falou. Não é só simplesmente andar com Cristo, dizer que é crente e agora achar que é santo por si só. É necessário que eu me revista diariamente. E esse revestimento é resistindo ao pecado e orando para que o Espírito Santo me capacite. A gente vê aqui, estou fazendo esse estudo, mais adiante nós vamos ver esse aspecto também. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrando, né? Não viva mais como os gentios, na vaidade dos seus sentidos. Vivam agora a vida que vocês receberam, essa nova vida em Cristo Jesus, né?
Então é isso que nós devemos observar, nova vida. As coisas velhas já passaram, como fala 2 Coríntios capítulo 5, 17. Né? Eis que tudo agora é novidade de vida. Devemos andar em santidade e justiça. Amém? Amém, pastor José Henrique. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Pastor Francisco Pontes, vamos considerar a nossa terceira pergunta do nosso guia de estudo. O primeiro elemento essencial do crescimento da santidade é o estabelecimento de convicções certas e corretas. Aí, considerando os textos de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Efésios 4, 23, e o texto de 2 Timóteo 3,16, né, descreva brevemente aí como desenvolver convicções certas e corretas. E, claro, dentro desse contexto, como essa abordagem bíblica se compara com a forma pela qual as convicções são geralmente desenvolvidas na sociedade secular. Pastor Francisco Pontes, fique à vontade para considerar essa questão. Muito bem, pastor Francimado. Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Efésios 4, 23 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Eu li o 22, né? O 23 diz assim: a serem renovados no modo de pensar. Eu vou ler o 24. E revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, começando por Romanos 12, esse elemento da convicção para aplicarmos na nossa santidade, não devemos nos amoldar ou ser parecidos com o padrão deste mundo, mas devemos ser transformados. E esse processo de renovar a mente implica firmar convicções. Eu tenho que ter a minha convicção firmada. E essa convicção só pode ser firmada através da leitura da palavra de Deus, das Escrituras. Deve ser também firmada em espírito e em oração. Só assim vamos entender qual é a vontade com vista à conduta que Deus quer para que nós possamos, como disse Paulo em 2 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então vamos nos conformar ao caráter de Deus, ao caráter do nosso Senhor. Claro que não podemos, de maneira nenhuma, sermos totalmente dependentes, né? Precisamos da dependência do Espírito Santo. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo ele vai nos iluminando, e específicas áreas de nossas vidas, elas vão sendo moldadas, vão sendo transformadas pelo convencimento, pela iluminação do Espírito Santo. A santidade é uma busca, eu me lembro muito bem do prefácio do livro A Busca da Santidade, em que nós, seres humanos, cristãos, precisamos estar em cooperação com Deus. Lá no livro A Busca da Santidade, o pastor Eliai Brits, ele faz uma ilustração. O agricultor ele prepara a terra, lavra, né, joga semente, e ele espera pelos fatores externos.
como a água, como o sol no tempo certo, para que assim os frutos possam crescer. Então, há uma cooperação entre nós, a nossa atitude em relação à palavra, à oração, à liberalidade ao Espírito Santo, e também há claro que Deus está presente nessa busca dessa santidade. Para tanto, é necessário estarmos convictos, baseados na palavra de Deus, para que os nossos valores eles comecem a serem mudados, para que o padrão de Deus passe a ser o nosso deleite e o nosso desejo. E sem tais convicções, que são baseadas na Bíblia e desenvolvidas pelo Espírito Santo, podemos nos tornar facilmente presas, né, de convicções de feitura humana, como o legalismo, né, como também a permissividade, né? Podemos ser permissivos, né? Afrouxar e com demasia e frequência e não nos ser conformados, acabamos sendo conformados com valores e princípios mundanos e não com a palavra de Deus. O único caminho seguro e permitido que o Espírito Santo estabeleça em nossas vidas convicções mediante a palavra de Deus. Isso é fundamental, que nós possamos ter essa convicção em nossas vidas. A palavra de Deus e o Espírito Santo e muita oração, para não cairmos nesse afrouxamento da permissividade que o mundo tanto ele tenta nos iludir, e a nossa natureza pecaminosa também cede a muito pecado, a muita permissão ao pecado em nossas vidas. Não podemos permitir o pecado em nossas vidas. As Escrituras são bem claras. Nós, cristãos, precisamos dizer não ao pecado. Muito bem, pastor Francisco Pontes, obrigado aí pelas suas considerações. Hoje pela manhã eu estava conversando com um jovem que morou algum tempo no Rio de Janeiro, e um certo dia, no culto, ele resolveu procurar o pastor daquela igreja local, porque ele não estava conseguindo se desvencilhar do vício do cigarro. E nessa conversa que eu tive com ele hoje pela manhã, ele falou para mim, a orientação daquele pastor naquela ocasião foi que eu deveria sair da igreja. Eu falei, meu Deus, que erro. Segundo o que esse jovem disse, o pastor havia falado para ele que aquele não era lugar para ele, porque ele estava totalmente dependente do vício do cigarro. Então, meus irmãos, à luz da palavra de Deus que nós estamos estudando hoje, todos nós somos chamados para viver em santidade. E por acontecer, por Deus ter nos dado esse chamado e nos incumbido disso, essa não deveria ser a palavra daquele pastor para aquele jovem. Pelo contrário, deveria ter chamado ele, falar, vamos orar juntos, vou te ajudar, vou te dar aqui todas as orientações, vamos caminhar juntos, vamos crescer em santidade. Então essa deveria ter sido a orientação. Mas, de forma muito triste, não foi isso que aconteceu. E fica aí para nós, né, pastores, essa advertência. Né? Muitas das vezes alguém chega na nossa igreja local e está trazendo, ela vem do mundão, vem cheia de vícios, carregada de um monte de pecado, e a nossa palavra para essa pessoa é: em Jesus a salvação, em Jesus há também santificação. Então, vamos buscar a Deus e vamos depender do Senhor, e aí aquela caminhada de discipulado que é essencial, né, nesse processo. Pastor Marcos, pastor Francimário, para as suas considerações. O pastor José Henrique, se tiver uma palavra, fique à vontade. Eu ia só fazer um comentário em cima disso que o pastor Francimário falou, né?
nós pastores temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes um conselho desse, nós temos que olhar primeiramente para nós, que há fraquezas em nós, nós também estamos lutando e a gente fica a vida inteira lutando com essas fraquezas, né? Então você tem que responder diante das fraquezas dos outros com humildade também e aconselhar com humildade, né? Porque quem não tem uma fraqueza que não bate inteira para melhorar, né? Então, infeliz esse pastor para esse membro. Obrigado. Claro, claro. Pastor Francimário, mais uma vez, este estudo está nos providenciando tantas riquezas espirituais. Vocês que estão participando neste momento, neste estudo, não sei, você que está assistindo, se você vai ter acesso às notações que eu estou colocando aqui, mas eu estou colocando ali no nosso chat as coisas que pessoas estão falando. Além de ser o estudo da palavra de Deus, eu queria que isso seja para nós, pastores, líderes, professores, até um estudo em grupo das riquezas. Então, tem tanta coisa boa sendo dito aqui. Não esqueça, entre ali e copiar as coisas, bota ali até em seu estudo sobre este assunto. E quando você ensinar, meus irmãos, você não está colando, não. Isso é grupo. Você não está copiando até a mensagem de outra pessoa. Nós estamos juntos estudando a palavra de Deus. Eu creio que tudo está sendo dito aqui é para ser usado em seu ministério de pregação. E tem tanta coisa boa sendo dito aqui. Então, fica ali, não esqueça, copiar todas as observações. Quem sabe Deus vai falar contigo através de uma dessas observações que você vai incluir na sua própria pregação da palavra. Mas, em termos de observações, só duas coisas rápidas, pastor Francimário. Meus irmãos, essas aplicações sobre andar com pessoas, como a gente não pode exagerar demais a importância que a busca de santidade é o convite de alguém, ande conosco. Eu vou andar contigo. Houve um líder recentemente que falou, eu não sinto que tenho condições de continuar neste estudo. Eu falei, meu irmão, nós faremos tudo. Se precisa até repetir mais para frente, não faz mal. Eu já fiz este estudo 8, 9, 10 vezes. E cada vez que eu repito, vale a pena. Mas se sentir a necessidade em seu coração de se aprofundar neste assunto da busca de santidade, vamos andar juntos. Vamos andar juntos. E, para mim, a primeira palavra de um pastor a qualquer homem de Deus querendo buscar santidade é: vamos andar juntos. Vamos buscar a santidade juntos. Porque, como já foi dito aqui, eu não sou modelo de perfeição. Eu tenho áreas em que eu preciso buscar a santidade. Então, vamos fazer isso juntos. Vamos andar juntos, buscando santidade na área de dinheiro, como eu vou valorizar este mundo, sexo, as coisas que vou assistir na televisão, ou contemplar, ou como eu vou tirar as férias e locais onde eu vou e as coisas. Não. Vamos buscar santidade juntos, ou até poder, como nós vamos exercer liderança em casa, no trabalho, lá na comunidade, que não, em vez de usar a força, em vez de usar um jeito para impor a nossa vontade, ter a visão de ser um servo, vamos buscar essas coisas juntos. Porque isso é crescimento espiritual. Como a gente faz isso? Pastor Francimário, já ouvimos tanta coisa boa, esta exposição sobre a importância da palavra de Deus. Só uma aplicação muito rápida, que parece coisa pequena. Sem falar tanto pecado do meu coração, mas eu não sei, quando você acorda no meio da noite, não dá para você dormir, quais são as coisas que vão entrar na sua cabeça? Nem sempre as coisas que vão glorificar Deus.
Vamos falar honestamente, nem sempre as coisas que vão glorificar Deus. Ontem à noite, acordei já com alguns dores de costas, 4 horas de madrugada, e você já sabe, é cedo demais para acordar, mas provavelmente a gente não vai dormir. Aquela sensação de frustração. Quais são as coisas que vão entrar na cabeça naquele momento? A tentação do velho homem vai fazer o quê? É pensar nas coisas do mundo. Para se divertir. Ninguém está ali, ninguém vai saber. Mas antes de ir para dormir, pastor Francisco Pontes, um catequismo que é muito bom, é chamado Catequismo do Heidelbergo. Chegando ali lá no final, 32, 3, 4, 5, tem uma exposição dos 10 mandamentos. Então, antes de dormir ontem à noite, a última coisa que eu deixei na minha cabeça foi uma leitura de todos os 10 mandamentos. E sabe o que aconteceu 4 horas? Acordei. Acho que não vou dormir muito mais. Eu pensei, o velho homem falou comigo, então, só pense sobre o que você queria. Mas o novo homem falou, então, por que a gente não para e pensar sobre os 10 mandamentos? É transformação. Aplicação final, pastor Francimário. Uma vez eu estive lá numa região bem longe do sudeste do Brasil, bem longe. E fomos para aquele local e eu fiquei até chocado por ouvir até uma pessoa dizer que por aqui a gente tem baixas expectativas da moralidade, da ética de pessoas. Porque por aqui não faz a cultura deles. A cultura deles é de fazer coisas que, claro, a Bíblia não dá apoio, não permite, mas a cultura, isso vai demorar anos e anos e anos antes de ter uma visão ética de comportamento sexual e coisas assim. A coisa que chama a minha atenção, o pastor José, acho que foi José Henrique, que falou sobre Efésios capítulo 4. A Bíblia diz, pode ser Efésios 4, pode ser 1 Tessalonicenses. Quem sabe até a maioria desses cristãos vieram do mundo gentil. Efésios 4 diz, descrevendo o mundo gentil, isso foi confusão. Isso foi uma situação caótica. Mas a Bíblia diz, você está em Cristo Jesus, nova criatura é. As mudanças começam quando? Daqui 1 ano, 5, 10, uma geração, 2, 1 século, 2 séculos. Finalmente nós vamos chegar a levar a sério esta transformação. Não, a Bíblia está dizendo, a mudança começa agora. Agora. Você está saindo do pecado, então saia. Você está regenerado, então ande assim. Quando? Agora. Está na hora para você, como já foi dito, está na hora para você dizer, tolerância zero do pecado na minha vida. Tolerância zero. E eu preciso ter homens de Deus igual a este grupo aqui, outros grupos que vão dizer, Marcos, na sua vida é tolerância zero do pecado. Não fica ali tolerando um pecadinho que encanta seu coração. Não tem espaço na vida de um homem de Deus para ter seus pecados prediletos escondidos nos cantinhos do coração. Não, é tolerância zero. Vamos manter conversas assim para encorajar um ao outro. Busque a santidade. Isso é a vontade do Senhor. Amém, pastor Marcos, muito obrigado pelas suas considerações a respeito dessa questão tão importante, tão necessária. Eu quero me dirigir nesse momento ao pastor Roberval. A nossa 4ª pergunta, pastor Roberval, do nosso guia de estudo, um outro elemento essencial no crescimento da santidade é o comprometimento. Quais são as coisas que as seguintes escrituras nos ensinam sobre compromisso cristão?
Eu gostaria que o senhor lesse para nós Jó 31, versículo 1, e o Salmo 119, versículo 4, e nos falasse sobre essa questão, o que as Escrituras estão nos ensinando aí sobre compromisso cristão. Fique à vontade. Bom, ponto 4 fala... Ih, eu apertei aqui o lugar errado. Espera aí. Okay. Um outro elemento, ele fala desse um outro elemento essencial no crescimento da santidade. Aqui é aquela coisa que tão comentada hoje em dia, né, da soberania divina e da responsabilidade humana, e que é um grande mistério nosso aqui. Então, ao mesmo ponto que Deus é Deus que nos dá, nos dá da santidade dele, né? Ele nos comunica, são os atributos comunicáveis de Deus. Então, esse elemento de crescimento da santidade exige um compromisso pessoal, um comprometimento, né? Quais são as coisas, aí vem a pergunta, quais são as coisas que as seguintes escrituras nos ensinam sobre esse compromisso cristão? Então, Jó, 31, diz: fiz uma aliança, fiz um concerto, fiz um acordo, entrei em aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Lendo esse texto aqui, rapidamente me lembra o que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, quando ele fala: se tua mão escandaliza, se teu olho escandaliza, se teu pé escandaliza, arranque. A gente sabe que não é um arrancar literalmente, né? Mas tira ele de lá. Se os teus olhos estão olhando e esse olhar está facilitando a cobiça, tira ele de lá. É um compromisso pessoal de para onde estou olhando, onde estou clicando, onde eu estou tocando, onde eu estou indo. Então, fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Aqui a gente sabe o contexto de um homem olhar para uma mulher. E que tipo de olhar que ele está falando aqui? Em que na lei o adultério era pecado no ato consumado, né? Na graça, nós vemos que se o homem olhar e desejar, ali ele já cometeu essa situação. E no Salmo 119, 4, ele diz: tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. E no contexto hoje do Novo Testamento, nós sabemos que Deus, acho que é 1 Pedro 3, 1, ou 2 Pedro 1, 3, diz que Deus nos deu todas as coisas para termos uma vida piedosa. Então é esse comprometimento que nós temos com Deus, porque Deus proveu todas as coisas e nós temos que levar isso a sério. Então esse comprometimento é levar a sério os recursos e a ordem de Deus, no entendimento de que isso é proteção, é zelo, e que o caminho contrário disso é destruição e morte. Eu acho que é isso. Ok, pastor Roberval, muito obrigado, meu irmão, aí, pela sua contribuição. Fundamental nós termos esse entendimento, nosso compromisso com Deus é fundamental. Pastor José Henrique, vamos considerar a pergunta seguinte. Um terceiro elemento de santidade é a disciplina das escolhas diárias. O que os seguintes versículos ensinam sobre essas escolhas diárias? Por favor, leia, pastor José Henrique, Colossenses 3:5 e Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. E deixe, então, as suas considerações sobre essa questão. O seu microfone, pastor José Henrique, está desativado. Ok. Ok, pastor. Todos esses textos aqui vão ensinar que a vida ela deve estar pautada em escolhas, né? Ser pautada né? Porque é a palavra que vai nos educando. Ela vai nos educando para que nós possamos renunciar ao pecado, renunciar às paixões do mundo e dizer não, né? Quando nós dizemos não ao pecado, como eu falei anteriormente, nós devemos dizer não e orar, né, firmemente ao Espírito Santo, pedindo que ele possa nos
capacitar para isso, né? Porque nós não podemos fugir, né, da tentação, se não fosse lá no capítulo 10 do livro sobre santidade, daquele professor que cita o exemplo do amigo dele que sempre colocava SMC nas páginas, ao lado, né? Diz sim, eu reconheço que eu preciso me santificar, mas como? Né? Essa é uma coisa que nós temos que nos disciplinar em todas as áreas. A gente pensa que nós devemos ser disciplinados só na questão da pontualidade, ser disciplinado tem que ser em todas as áreas, né? Quando essa pergunta que Val sobre as escrituras vai nos ensinar de essa questão eu lembrei enquanto fiz essa explanação aqui de José, né? José, ele era tanto compromisso com a palavra e com o Senhor, que quando ele fugiu dos braços da mulher de Potifar, ele fugiu por quê? Porque ele era um homem compromissado, né? Então, esse homem compromissado e disciplinado, ele tinha disciplina. Essa disciplina deve ser colocada na nossa vida. A gente tem que estar... um processo diário de vigilância para que eu seja disciplinado. Para que eu possa fugir das paixões, é necessário uma disciplina, como você falou. Quando você acorda no meio da noite, para que eu não pense outras coisas que não convêm, eu devo disciplinar a minha mente e se voltar para as coisas de Deus. Né? Resumindo, todos esses textos de Romanos 13, Colossenses 3, 5 e Tito 2, 11 e 12, eles vão nos falar sobre isso, né? Que nós devemos fugir do pecado e nos ser disciplinados em todas as... Amém? Amém, pastor José Henrique. Esse texto de Colossenses 3,5 aponta diretamente para a nossa responsabilidade, fazer morrer, mortificar a nossa natureza pecaminosa, fazer morrer, então, a ideia de estrangular, né? Então, é nossa responsabilidade buscar a Deus, e muito obrigado pelas suas considerações aí, pastor José Henrique. Então, nesse momento, eu quero me dirigir ao pastor Francisco Pontes. Pastor, a nossa sexta pergunta do guia de estudo diz o seguinte: nosso estudo até agora poderia nos levar à conclusão que o crescimento da santidade é puramente resultado dos nossos esforços, próprios esforços. Leia as seguintes passagens bíblicas e esclareça essa ideia errônea que santidade é um resultado dos nossos esforços. Então, considere, por favor, a leitura do Salmo 119, versículo 33 ao 37, 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18. Por favor, está com a palavra, pastor. Então, o Salmo 119, 33 ao 37, diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faça-me viver nos caminhos que traçastes. O outro, pastor aproximado, é 2 Coríntios 3,18. É esse? E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a quem vem do Senhor, que é o Espírito. Precisamos entender, eu gostei muito do Salmo 119, que o salmista diz que ele tem satisfação
de aprender os estatutos do Senhor, para que ele se desvie dos maus caminhos e ele sinta a ganância, né? Desvie os meus olhos das coisas inúteis, certo? E Paulo fala aos irmãos em Corinto que nós devemos contemplar a glória do Senhor para sermos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor através do Espírito Santo. A nossa dependência para vivermos em santidade deve vir totalmente do Espírito Santo. Contudo, é necessário entender que nós temos uma responsabilidade pessoal de nossas ações práticas. Nós podemos correr o risco de pensar que a busca de santidade depende tão só de nossa própria força de vontade, nossa própria força de caráter. Isso é mentira, né? Somos, ao mesmo tempo, pessoalmente responsáveis e totalmente dependentes em nosso exercício da piedade. Nós não podemos mudar o coração. Essa obra é exclusivamente do Espírito Santo. Mas podemos também e devemos nos valer dos meios que Deus ele usa, ou seja, através da iluminação do Espírito Santo, da entrega total ao Espírito Santo de nossas vidas em busca da santidade. A palavra de Deus nos orienta, ensina, ok? E só assim seremos transformados. E assim podemos imitar ao nosso Senhor e sermos transformados de glória em glória. É um processo que nós devemos estar atentos para que a cada dia possamos crescer. Precisamos viver em santidade. Amanhã estarmos mais santos do que fomos hoje. Esse processo ele é contínuo, ele é de crescimento, certo? Por isso que é importante influenciar outras pessoas com a nossa vida de santidade. Porque a partir do momento que nós estamos vivendo em santidade, lendo, e sendo iluminados pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, as pessoas em nossa volta, elas vão serem também moldadas, né? Porque o nosso testemunho é fundamental. O senhor falou, pastor Fusimara, aí sobre uma pessoa que fumava, né? E o pastor disse para sair da igreja. Eu também discordo dessa atitude. Mas eu tive um exemplo de uma pessoa que está há muito tempo na igreja e fuma. E a vizinha dela veio para a igreja. E ali na frente da igreja, ela acendeu um cigarro, como fosse algo natural. O que eu concluí disso? Bom, já que a vizinha fuma e é dessa igreja, eu também posso fumar nessa igreja, né? Então, por isso que é importante a pessoa ter um convencimento do Espírito Santo, para largar certos vícios e aquilo que macula a mente de outras pessoas. É muito importante que essa santidade ela tenha um processo. Nesse processo, ela tenha um degrau vencido, né? Então, nós vamos ficar perto das pessoas que precisam viver em santidade, certo? Até que ponto nós podemos viver perto dessa pessoa, já que ela não tem uma transformação, né? Porque ela vai acabar influenciando outras pessoas e denegrir a imagem até da sua igreja, dos seus irmãos, e as pessoas pensam que na igreja pode-se fumar, pode-se fazer outras coisas. Precisamos ter também a compreensão de que também, se não há no processo de santidade, essa pessoa não está crescendo, não está desenvolvendo esse processo, é necessário que haja também ali uma exortação, que haja também um cuidado maior.
para o corpo também não ser atingido, né? Então, eu creio que a presença do Espírito Santo muda totalmente a nossa vida em relação à santidade, à busca da santidade. Transforma o nosso caráter e molda o nosso caráter ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não há crescimento no processo de santidade, é necessário que a pessoa venha avaliar a sua vida cristã, a sua vida diante de Deus e a sua vida diante dos homens. Ok, obrigado, pastor Francisco Pontes, né? Por isso que é importante nesse processo a questão do discipulado, estar ao lado para orientar, instruir, ensinar, né? Mostrando sempre que é Cristo que vai fazer isso, e é importante nós entendermos o seguinte, irmãos: se a pessoa não está buscando a santidade, se a pessoa não está buscando viver em conformidade com a palavra de Deus, existe uma grande possibilidade dessa pessoa não ter nascido de novo. Então, precisamos estar atento a isso. Irmãos, nós estamos chegando aqui, nós temos 10 minutos, mas eu gostaria de contemplar o guia de estudo todo. Se os irmãos estiverem de acordo, eu vou me dirigir às últimas 3 perguntas e os irmãos terão no máximo 2 minutos para deixar suas considerações, porque é de fundamental importância essas últimas 3 perguntas. Então, vamos então sermos mais, eu diria, sucinto nas nossas respostas, para nós conseguirmos então fechar esse guia de estudo nesta manhã. Quero dirigir a pergunta de número 7 ao pastor Roberval. Um elemento importante na busca da santidade é um forte desejo de se tornar mais santo, né? E aproveitando que isso só acontece na vida de quem nasceu de novo. Tá? Então vejamos os textos aí, pastor, de 2 Coríntios 5, 14 e 15, Colossenses 1, 10 e Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Depois de ter lido esses versículos, explique o ponto focal adequado desse desejo por mais santidade. E dentro disso, quais são alguns desejos errados na busca da santidade que poderíamos facilmente desenvolver? Pastor Roberval está com a palavra. Ok. 2 Coríntios 5, 14 a 15, vai nos falar sobre esse elemento elemento muito importante na busca da santidade, que é um forte desejo. Pois o amor de Cristo nos domina, uma outra tradução diz, nos constrange, né? Porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles por quem aquele que por eles morreu e ressuscitou. Colossenses 1:10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui eu acredito que é muito claro que a nossa nova natureza se torna evidente na nossa maneira de ser, de viver, de pensar, de agir, porque esse amor de Cristo nos domina, esse amor de Cristo, aqui eu penso no Cristo reinando em nossas vidas. E ele reinando, ele nos direciona a ter esse discernimento do que é carne, do que é espírito, porque essa guerra que batalha o tempo todo contra nós aí. Então, esse elemento importante na busca é esse desejo querer. E nós sabemos que em Filipenses Deus efetua o querer como realizar. É a nova natureza de Deus se manifestando, porque aqueles que habitam na luz, que são luz, eles se compraz na luz, né? E quais são alguns desejos errados na busca da santidade que poderiam facilmente desenvolver? Eu acredito, talvez aqui, dentre tantos que eu podia pensar rapidamente aqui, mas
um desejo errado de santidade, talvez qual é a motivação? Por que eu quero buscar a santidade? Eu penso muito, se a motivação for errada, se a motivação não for de acordo com a palavra, não for aquela que reflete o caráter de Cristo, poderemos ter muitos problemas aí. Então, eu fico com esse ponto aqui, ok? Não quero falar muito tempo também. Ok, pastor. Irmãos, isso aqui é assunto para uma semana, né? Estudando e, quem sabe, um acampamento aí de líderes, pastores, como o nosso pastor Marcos sempre menciona aí, seria fundamental para a gente tratar de cada uma dessas perguntas e poder abrir o coração e colocar situações, etc., né? Pastor José Henrique, a pergunta de número 8, pastor, baseada aí no capítulo 10 do livro Exercita-te na Piedade, algum ponto adicional que lhe pareça importante que esse estudo não tenha abordado? Então, tem algum ponto que o senhor percebeu que ficou de fora, que o senhor, se pudesse adicionar aí, o senhor adicionaria a esse capítulo? Fique à vontade aí para considerar em 2 minutinhos, pastor José Henrique. Habilita aí o seu microfone, pastor. Ok, obrigado, pastor. Então, eu achei interessante na página 151, na verdade não é um ponto que eu gostaria de adicionar, mas é uma colocação que o autor do livro fez. Ele vai falar assim, que cada ano que passa, né, as tentações, elas passam a ser mais numerosas e a zombaria dos ímpios em relação àqueles que querem viver piedosamente, ela passa a ser mais abusiva, né? Então, falando nesse processo de santidade, a gente percebe que quanto mais nós queremos nos santificar, o mundo está se tornando cada vez mais corrupto e abusivo até, né? Eles querem um respeito exagerado, exacerbado, que a gente respeite eles o máximo, mas ao mesmo tempo eles querem denegrir a imagem de Cristo e tirar o nosso direito também, né? Então, é nesse sentido que eu acho que ele fala a zombaria dos ímpios. Tá muito abusivo isso. Aquilo que Isaías falou, a mentira agora está se tornando verdade. Então, eu achei esse ponto interessante na página 151. Não é interessante de acrescentar aqui hoje, entendeu? Ok, pastor José Henrique, muito obrigado aí pelas suas considerações, suas impressões aí com relação a essa questão. Quero me dirigir ao pastor Francisco Pontes com a nossa última pergunta do nosso guia de estudo. Nomeie um dos 5 elementos, pastor Francisco Pontes, essenciais na busca da santidade que são declarados no livro, que você acha que é mais evidente em sua vida. Explique como esse elemento se manifesta em sua vida e, dentro desse contexto, qual é um dos elementos menos evidente na sua vida e por que você sentiu que fosse assim. Fique à vontade aí em 2 minutinhos para considerar, pastor. O elemento da dependência, né? Desejo de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele é muito presente na minha vida. Um desejo por Deus, por mais conhecimento e por mais intimidade com Deus. E um dos menos evidentes na minha vida, eu acho que seja a disciplina, né? Porque muitas vezes por exemplo, eu vacilo na questão da disciplina, nas disciplinas espirituais, leitura, mais oração. Eu preciso de mais oração e mais disciplina na minha vida com relação aos elementos da santidade. Ok? Ok, pastor, muito obrigado aí pelas suas impressões, também a sua consideração. E eu gostaria de deixar só uma consideração aqui, rapidamente, 1 minutinho, meus irmãos. Evidentemente, olhando para essa temática da santidade, eu me sinto uma criança que ainda não sabe andar, diante daquilo que a palavra de Deus nos propõe a viver. Então, como eu preciso dessas conversas, desse bate-papo, desse abrir do coração, do compartilhar, porque eu vejo que não acontece só no meu coração,
acontece também na vida dos meus irmãos. E uma grande estratégia de Satanás é achar que nós estamos sozinhos, que aquilo só acontece com nós, que o mundo inteiro é santo e nós somos os maiores pecadores. Evidentemente somos pecadores porque a palavra de Deus diz isso de forma muito clara. Mas se Paulo se achava o pior dos pecadores, então, meus irmãos, há solução para nós, há salvação em Cristo Jesus para nós também. Então, podemos então dizer para o mundo inteiro que em Cristo Jesus há vida transformada, há salvação, há perdão de pecados e podemos sim ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, me sinto feliz de nesta manhã poder somar com vocês nessa compreensão de que precisamos crescer em santidade, precisamos buscar mais a Deus. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram aí, deixando aí as suas considerações. E agora eu quero passar a palavra ao pastor Marcos para ele deixar aí suas considerações finais. Pastor Marcos, é com o senhor. Pastor Francimário, obrigado por nos facilitar nesta conversa e ouvir tanta coisa dita. Tanta coisa de importância. Eu vou dizer, na minha opinião, a conversa de hoje é a conversa que precisa acontecer como um grupo de pastores em todo o Brasil. Ou seja, não há nenhum pastor em todo o Brasil que não precisa ter uma conversa igual da nossa conversa hoje de manhã. Então, vocês que estão assistindo, a razão que estamos filmando isso é para vocês ver até líderes conversar sobre este assunto. E leva essa conversa para a sua igreja ou para um grupo de pessoas em que você pode até sondar estas questões da santidade na sua vida. Eu ia só encerrar dando uma palavra de encorajamento a cada um que estão participando hoje ou até assistindo. Nosso propósito hoje é colocar certas coisas em cima da mesa. Sempre com um coração aberto, falando sobre áreas em que nós falhamos, ou conversando sobre áreas em que nós estamos tentando aplicar. Mas eu sei muitas vezes que todos nós precisamos ter conversas até mais íntimas, mais profundas. Então, só duas sugestões encerrando aqui. O ideal, se você é um pastor, é de ter até dentro da sua igreja, ter um grupo de presbíteros que tem compromisso com o seu bem-estar, compromisso com sua vida espiritual. Porque as conversas que estamos tendo aqui, as aplicações finais e mais profundas, precisam ser aplicados dentro do contexto da igreja local, porque isso é o local onde nós vamos manifestar esta vida de santidade em atos concretos. Então, o ideal é para você ter até um grupo de presbíteros ao seu redor que estão importando um com o outro e, literalmente, isso seja seu grupo de apoio. Eu espero que isso seja para você. Muitos de vocês, e eu vou dizer, quem sabe, se você vem de uma igreja batista ou uma igreja deste ramo, provavelmente você não tem um grupo de presbíteros ao seu redor. Provavelmente você é o único presbítero de pregação e o líder principal da igreja. É importante para você ter contatos com outras pessoas com quem você pode falar. Porque muitas vezes nós precisamos ter até conversas mais íntimas sobre áreas em que Deus está falando contigo. Você precisa crescer nessa área. Você precisa ter alguém com quem você pode falar, abrir o coração sobre desafios, até tentações, áreas em que você sente que Deus esteja falando, você precisa mudar, mas você está enfrentando uma certa dificuldade. Então, não há coisa igual do que pessoas orando por você, mantendo prestação de contas, mantendo até linhas de comunicação sobre essas questões, porque pecado cresce na escuridão. Pecado cresce
em solidão. Não ande em solidão. Então, só encerrando, as pessoas participando já sabem que nós estamos fazendo campanha contra isolamento pastoral. Isso é a nossa palavra com que nós vamos encerrar hoje. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar a santidade juntos. Deus abençoe e até a nossa próxima conversa.